Boa noite, gente. Que bom ver vocês por aqui. Que bom ter o prazer de conversar um pouquinho mais aqui com essa turma. Que alegria poder estarmos reunidos em mais uma noite para falar um pouquinho dos ensinamentos que Jesus deixou para nós, né, gente? Então, para que essa nossa noite comece bem, eu quero convidar todo mundo agora para dar aquela relaxada na cadeira, respirar fundo, se soltar do mundo lá fora e se conectar com esse mundo aqui, o aqui e agora, o nosso momento presente, para que juntos, reunidos em nome de Jesus, possamos elevar a Ele o nosso pensamento, não só numa reverência de gratidão pela oportunidade, mas pedindo que nos abençoe, nos proteja, que faça do nosso coração e da nossa mente um terreno fecundo, para que as sementes do Evangelho possam crescer dentro de nós e produzir frutos ao longo da nossa caminhada para todo mundo, por todos os cantos por onde passarmos. Que assim seja. Pessoal, e hoje nós vamos conversar. Vixe, minha tela sumiu aqui. Voltou. Gente, hoje nós vamos conversar sobre um tema que quase não é oportuno para o nosso momento, né? É um trechinho que foi separado lá do Evangelho segundo o Espiritismo, perdão das ofensas, que está lá no capítulo 10. O capítulo 10 é aquele intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, só para a gente entender um pouquinho a sequência do raciocínio que o Kardec coloca para nós, esse capítulo ele está estruturado dessa seguinte forma. Ele começa, com esse título lindo, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Depois ele nos diz, perdoai para que Deus vos perdoe. Em seguida, fala um pouquinho sobre a reconciliação com os nossos adversários. Depois ele fala sobre os sacrifícios que às vezes precisamos fazer, e alguns dos sacrifícios que fazemos são realmente agradáveis a Deus, outros nem tanto, porque Deus não quer o mal daquele que comete o erro, Ele quer apenas que aprendamos com os erros. Então, os sacrifícios que nos martirizam não são do agrado de Deus. Depois ele nos coloca para pensar sobre aquela parábola que fala do argueiro e a trave no olho, quando a gente repara na dificuldade, no problema do outro e fica desapercebido das próprias dificuldades e limitações. Depois ele nos diz, conversa conosco sobre o não julgueis, para não serdes também julgados. Então percebam, esse pedacinho que nós vamos falar lá no final, que já faz parte das instruções dos espíritos, e não é mais uma fala direta de Kardec a nós, ela vem depois de tudo isso que eu falei aqui já ter sido estudado um pouquinho. Por que eu achei importante contextualizar isso? Porque pode ser que quando a gente se atenha a uma parte mais específica do tema, a gente se lembre de tudo isso que já foi conversado aqui um pouquinho, de tantos momentos em que Jesus falou ao longo do Evangelho sobre a importância desse perdão, sobre o papel que isso tem na nossa vida. E colocou isso contextualizado dentro do ato da misericórdia, chamando de bem-aventurados aqueles que conseguem sentir misericórdia, aqueles que conseguem emanar do próprio coração um sentimento que combina, que é coroado pelo ato do perdão, tá? Então, as instruções dos Espíritos nos dizem, colocam-nos a pensar, começando pelo Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 21 e 22. Quando Pedro pergunta a Jesus. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar até 7? Lembra uma conversa de Pedro, um dos discípulos diletos do Cristo,
perguntando acerca desse tema, ele que era de um espírito mais impetuoso, né? Gostava de resolver as coisas e queria soluções para que as coisas pudessem se resolver de forma prática e ligeira, de preferência. E aí, eu acho que esse aqui é um daqueles que a gente ouve muito no nosso dia a dia, né? Um daqueles versículos que são bem corriqueiros, porque a resposta de Jesus ecoa forte quando diz: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E aqui Jesus muda muito um cálculo, ele estende muito a compreensão a respeito do tema do perdão das ofensas. Ele não coloca aqui que a gente tem que fazer uma releitura de nada. Ele coloca a tarefa naquele que a pratica. Então, nós não vamos, quando pensamos a respeito do perdão, colocar o nosso foco principal no outro, naquele que comete o erro, naquele que se equivoca, né, que comete o pecado, errar o alvo. Não é sobre ele que deve estar o nosso olhar, mas, acima de tudo, sobre nós mesmos, os agentes do perdão, aquele que age, aquele que precisa emanar isso, que, como eu contextualizei ali atrás, né, é um sentimento ligado à misericórdia, ligado à brandura e à doçura do nosso coração. Já que Jesus veio dar testemunho da lei de amor e veio nos incentivar a sermos todos nós mais amorosos, né, mais condescendentes, inclusive, uns com os outros. Entender onde deve estar o foco da minha atenção pode fazer muita diferença no nosso cotidiano, na nossa prática do dia a dia, para que a gente possa fazer as leituras adequadas e, principalmente, os movimentos adequados, os comportamentos adequados. Porque eu não sei como é que é para vocês, mas para mim, para o meu coração endurecido que ele é ainda, falar de perdão não é tema fácil, né? Quando a gente vai falar só na teoria, é bonitinho, a gente tem lá uma literatura enorme, tem Jesus falando disso tantas vezes. Como é fácil ser convincente ao falar do perdão, a explicar o porquê o perdão pode ser muito interessante, mas na hora de viver, na hora de experimentar aqui, dentro do peito, no coração, quanta dificuldade às vezes a gente experimenta, né, gente? É bem mais simples na teoria do que na prática, porque isso envolve um sentir-se. E nós realmente temos muito pouco controle a respeito daquilo que sentimos. Na verdade, nós temos muito pouco controle sobre praticamente tudo que envolve uma vida humana. Mas sobre o que sentimos, a gente não tem quase que nenhum. Eu diria que seria lúcido de nossa parte pensar que a gente tem acesso ao que a gente sente. Controle? Não. O que a gente sente, sente. E depois de sentir, a gente toma consciência. E tendo consciência, pode ser que nós consigamos elaborar o nosso comportamento, elaborar a nossa compreensão. Então, depois que a gente toma consciência de algo, a gente começa a ter a oportunidade de exercitar a nossa liberdade de agir, de entender, não de sentir, mas de ver o que a gente faz daquilo que sentiu. É diferente. E eu chamo de liberdade porque entendo que é por aí mesmo que a gente deve compreender. Quando a gente vai tomando consciência de algo e a gente vai podendo elaborar isso dentro de nós e escolher o que eu vou fazer, aí sim eu começo a ser alguém livre. Antes disso, quando é já que a gente está falando de perdão, né, quando é no bate e volta, arco reflexo, comportamento automático, não é livre quem vive tendo comportamentos automáticos. Se eu estou ainda na época do meu bateu, levou, não dá tempo nem de pensar, é que eu estou num automatismo, eu nem tomo consciência direito do que eu senti e eu já estou partindo para o revide, né? Partindo para um comportamento para o qual eu mal tive escolha. E é claro que, a depender do contexto, isso ainda é uma realidade para todos nós, gente. Né? Não é aqui sobre olhar de longe, é sempre puxar para si. Tem hora que a gente não tem mesmo liberdade para pensar em como vai agir.
é fácil para a gente lembrar de alguns exemplos, né? Aquele mais clássico que eu acho que todo mundo pensa: mexe com o filho meu e vamos ver se eu vou conseguir pensar muito antes de reagir. Pode ser que não, pode ser que eu não consiga pensar nada. E pode ser que eu realmente seja movida por um automatismo. Assim como a maioria de nós, e em diferentes contextos, e a depender do grau de maturidade de cada indivíduo, a gente vai lidar com pessoas com esse tipo de comportamento, não necessariamente por mal, mas simplesmente pela ignorância. Ignorância aqui no sentido mais estrito do termo, que é o ato de ignorar. Quem ignora o que sente não tem condição de escolher como se comporta. Quem compreende o que sente pode ser que tenha alguma chance de escolha, mas quem ainda nem aprendeu a perceber isso, literalmente ignora. E ignorando, às vezes, vai agir de forma automática. E pode ser que aquele que aqui Pedro contextualizou como aquele irmão que o agrediu, seja alguém que está nessa fase ainda, nem percebe o que faz. E quantas vezes nós somos mesmo agredidos, nós nos sentimos agredidos por alguém que sequer percebeu o que fazia. Não tinha intenção. Claro que não é essa a única possibilidade. Eu sei que muitas vezes quem agride ou quem ofende sabe do risco que corre de ofender ou até mesmo tem a intenção de ofender. E aí a gente vai vendo que existem muitas possibilidades sobre o que está do lado de fora, mas o convite do Cristo é para que a gente olhe para o que está do lado de dentro, para o que nós fazemos e sentimos. E aí o que ele recomenda é que a gente perdoe, e não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quando chegar em 7, você conta 1, e aí você vai até 70. E assim a gente vai numa espiral crescente. E lá, nas instruções dos Espíritos, recortado agora direto do Evangelho, a gente vê Simeão, que é quem começa nessa primeira parte com a gente, dizendo: aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem repercutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Ele nos incentiva com contundência a prestar atenção nessa recomendação do Cristo. Olha, você deve pensar sobre o perdão, porque aquilo, a respeito do que a gente para pensar, a gente começa a ter uma chance um pouco maior de perceber quando as oportunidades de colocar em prática nos surgem. E um outro momento que eu acho que é convidativo para a gente parar para pensar, em que o mesmo Cristo nos convida a pensar sobre o perdão, é quando ele vai nos ensinar a orar. Lembram? E foi Jesus que deu a oração do Pai Nosso, quando ele disse: e quando fordes orar, dizei: Pai nosso que estás nos céus, seja feita a vossa vontade. E assim ele segue até chegar nesse pedacinho aí, onde ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Retratado lá em Mateus, capítulo 6. Aqui ele dá a justa medida, para que a gente possa, com justiça, falar com Deus a respeito do tema do perdão. A justa medida é que Deus, nosso Pai, libere perdão, nos perdoe, assim como nós já somos capazes de perdoar aqueles que nos ofendem, aos nossos devedores. Por que será que essa é a justa medida, gente? Mas a gente não espera que Deus, sendo Pai, sendo amor, sendo misericórdia, nos perdoe infinitamente? Sim, e também foi Jesus quem disse isso para todos nós. Mas aqui, quando ele coloca nessa medida, é porque, antes de tudo, existe uma pedagogia em tudo aquilo que Jesus nos ensina. Então, existe um ensinamento por trás. E também foi Jesus que disse que era necessário que o escândalo viesse, mas ai da mão que o cometesse. Lembram? A passagem do escândalo. Então, Jesus vai nos ensinando que
muitas vezes eu preciso do meu irmão que ainda erra em relação a mim, que me ofende, que me machuca de alguma forma, para que eu possa aprender sobre aquilo, sobre a dor que aquilo promove dentro da gente, para que, sendo assim, também eu aprenda a ser mais cauteloso com o outro. É uma via de mão dupla, não de mão simples. Coisa que, às vezes, para nós que estamos bem afeiçoados à postura da vítima, é difícil de ver. A gente se vitimiza um bocado na vida, sabe? A gente olha para a dor que nos atinge e, porque ela doeu em nós, a gente tem dificuldade mesmo, eu não diria que se esquece, a gente tem dificuldade em entender o contexto. A gente, apesar de termos uma sensibilidade, né, de reciprocidade entre nós humanos, a gente tem uma capacidade que a gente chama de empatia, que está bem em moda até falar sobre isso, que é essa capacidade de entender o que o outro sente. Às vezes a gente se confunde um pouco, achando que vai poder sentir o que o outro sente, não é bem isso, né? Mas, embasado nesses rudimentos de empatia, a gente pretende, né, quer que o outro saiba como eu me sinto e logo não se comporte daquela forma. Mas isso é um aprendizado para todos nós. Nós também não temos a condição de nos transportar para o corpo do outro e sentir como ele sente. E, às vezes, algo que eu falo de uma forma realmente despretensiosa, sem nenhuma intenção, machuca o outro mortalmente. Porque nós somos como os porcos-espinhos lá de Schopenhauer. Né? Já ouviram falar do dilema do porco-espinho? Estava muito frio e a gente precisava... Os porcos-espinhos, a gente não. Os porcos-espinhos precisavam do calor uns dos outros para sobreviver àquele inverno pesado. Mas quando eles iam se juntar, os espinhos se espetavam e se feriam, e eles se machucavam e se afastavam de novo, mas quando eles se afastavam, o frio apertava, e a necessidade fazia com que eles se aproximassem de novo, e fossem se furando uns aos outros, até achar uma posição, uma distância, em que era possível estar junto, trocando calor, sem se ferir de morte. Que lindo que é isso, né? Porque retrata com muita precisão o que é o exercício da convivência ainda para nós, né? E aí, nesse dilema do porco-espinho, fica muito bom da gente ver que os porcos-espinhos somos todos nós e não os outros. Porque a gente ainda se refere muito ao que está de fora, né? Fulano tem um temperamento muito difícil. Fulano é complicado. Minha mãe, meu pai, meu filho, meu marido, seja lá quem for o fulano, aquele que trabalha comigo, aquele que passou por mim no trânsito, a gente tem dificuldade de enxergar em nós. Mas é isso que Jesus convida o tempo todo. É isso que ele nos convida a pensar quando diz que nós devemos pedir a Deus que nos perdoe na medida do que nós já somos capazes de perdoar, porque isso é justo. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto te ofender, é o que ele recomenda a Pedro. Enquanto a gente não dá conta de fazer isso, que possamos ser perdoados na mesma medida do que já conseguimos perdoar e que nós possamos crescer nesse aprendizado. Isso aqui nos dá a noção de processo. Processo é aquilo que a gente vai conseguindo aprender e melhorar gradativamente, mas que demanda tempo, demanda energia e demanda experiência. Ninguém vai vir assistir uma palestra ou uma pregação, nem mesmo de Jesus, e sai pronto para exercitar o que foi ensinado. Né? Nem Pedro. Quantas vezes Pedro teve dificuldades com esse tema, mesmo tendo ouvido direto da boca do Cristo e tendo convivido com ele a exemplificar? Não é fácil, é processo. Mas se a gente olha para o começo da trajetória de Pedro e para o final da trajetória de Pedro, a gente vê que, quando a gente está firme dentro do nosso processo, a gente consegue caminhar bastante, muito mesmo. Depende de quanta energia nós estamos dispostos a gastar dentro daquele contexto. Na prática, o ato de perdoar seria para nós
tentar colocar em prática aquilo, né, de fazer o que desejamos que o Pai Celestial faça por nós. É mais ou menos por aí. Quando Jesus resume os 10 mandamentos em 2, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua potência humana. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. De novo, é a mesma medida. É o mesmo que ele diz lá na oração do Pão Nosso. Uma medida de reciprocidade, porque a gente precisa dessa reciprocidade para ir caminhando. Enquanto eu vejo que eu sou capaz de ferir, eu deveria perceber que está tudo bem também ser ferido. É o nosso processo, é o nosso aprendizado. No final, tudo são oportunidades para nós, enquanto aprendizes iniciais. E, de novo, repito aqui, aplicar esse ensinamento, antes de tudo, para si mesmo. Parar de projetar para fora. Entender que esse é um movimento do nosso coração. O desenvolvimento da misericórdia é um movimento nosso. Somos nós que precisamos aprender sobre isso. O outro não me deve nada. Essa fala, ela é uma fala contundente também, difícil às vezes a gente colocar ela em prática, mas se a gente olha para os pilares que a gente vai conseguindo entender gradativamente, se existe um pilar que é Deus, e Deus é amor, justiça e misericórdia. A gente pode colocar outros atributos, mas basta esses para a gente pensar agora. Deus é amor, ama toda a sua criação. Ama você, ama quem te feriu, ama a humanidade inteira. Deus é justiça. Então, por mais injusto que seja o nosso contexto, o nosso momento presente, se a gente se desprende do espaço-tempo e se vale dessa premissa, por mais que eu não compreenda a ordem das coisas, é uma premissa de que o que acontece é justo, porque está submetido à lei de Deus. Então eu posso não entender nada sobre a justiça do momento, mas a justiça de Deus, a confiança que eu tenho nisso, faz com que eu realmente tenha esse argumento disponível na minha mente para trabalhar o meu coração. Eu posso não entender a justiça do que está acontecendo, mas se tem a permissão de Deus, que é bom e justo, o que está acontecendo, de alguma sorte, é justo à luz do tempo, a depender dos contextos que se desenrolam à luz do tempo. Quanto aprendizado o mal que me ocorre agora vai me trazer? Eu nunca sei isso a partir do agora. Eu vou saber disso daqui muito, muito tempo. Quanto eu aprendi naquele desafio, agora a gente não tem condição de ver. Agora o máximo que a gente consegue é sentir o impacto do que está vivendo. Quando a gente se sente injustiçado, é mais ou menos assim. A gente não sabe o que aquilo que para nós é sentido como injustiça representa na nossa vida. Seria um resgate consciencial? Pode ser que sim. Seria uma oportunidade de aprendizado? Sem dúvida nenhuma. Se aconteceu com a permissão de Deus, é bom. Eu posso não achar bom, mas a minha mente me ajuda a entender que, sendo submetido à justiça e à bondade de Deus, um dia eu vou compreender por que era bom, mesmo que agora seja impossível para mim. Porque para nós, às vezes, é impossível entender por que alguém mata um filho meu, por que alguém me assalta, por que alguém comete um crime contra mim, por que alguém que eu amo me trai, um irmão, um cônjuge, um amigo. Por que essas coisas acontecem? Acontecem porque somos porcos espinhos, gente. A gente se fura, muitas vezes, sem querer. Ou a gente se fura, mesmo sabendo que vai furar, mas porque a gente precisa do calorzinho um do outro, para não morrer de frio na solidão. Enfim, as premissas nos ajudam a raciocinar a respeito dos contextos. Deus é bom, Deus é justo. Se eu hoje me sinto vitimado, isso tem algo a ver com a minha distorção
por conta da compreensão a partir de um espaço e tempo presente, que só me permitem ver uma certa linha do horizonte. Mas tudo sendo fruto da bondade, há de reverberar para o bem, em algum momento. E para aquele que tem fé, para aquele que confia, para aquele que aprende a entregar o seu coração, aquele que aprende a aceitar a vida com toda a sua rudeza, sem fazer-se senhor dos destinos, ou seja, sem se apegar à aplicação de eu vou fazer a justiça acontecer, já que Deus parece que não vê o que está acontecendo aqui ao nosso redor. Eu vou fazer justiça. Eu quero a punição. Quantas vezes essas falas refletem apenas o nosso enorme desejo de revidar, de que o outro realmente seja ferido na medida que eu me senti ferido. O nome disso é vingança. E é um sentimento que nós todos experimentamos. Todos nós. Um ou outro missionário que já se desprendeu disso. Nós, pobres mortais, pessoas comuns, a gente às vezes deseja mesmo a vingança. E que tremendo veneno para o nosso coração é esse, né? Que tremendo veneno é a mágoa. Das coisas que adoecem uma mente, essas estão entre as principais, acreditem. As mágoas são muito tóxicas para o nosso organismo. Tanto o nosso organismo sutil, da alma, do espírito, do nome que você quiser dar, quanto para o nosso organismo físico, porque nos adoecem profundamente. E a gente se prende voluntariamente a elas. Porque quando a gente acha que a gente pode chamar para si a justiça, ou pelo menos se permite o desejo de ver o outro arcar com consequências da mesma dimensão das que eu precisei arcar em um momento da minha vida, a gente está se acorrentando a isso. Por isso se fala tanto que perdão é liberdade, e é mesmo. Porque não é sobre o outro, é sobre o que você faz dentro de você. Se o que você conserva dentro de você te libera ou te aprisiona, te escraviza. E às vezes a gente se torna verdadeiro escravo de uma mágoa ou de um sentimento de que a justiça deve ser feita segundo os meus parâmetros e não segundo os parâmetros do alto. A recomendação de Jesus é que possamos ser brandos e humildes de coração, entendendo que esse sentimento que eu acabei de falar aqui um pouquinho a respeito dele, do revide, da vítima, da injustiça, esses sentimentos são filhos do nosso orgulho, que pensa que deveríamos nunca ser lesados. Não somos porcos espinhos, não. Somos bonzinhos. Não é assim, gente. O orgulho nos faz acreditar que somos muito mais do que somos realmente. E nos faz dar vazão para esse tanto de sentimento que bagunça a nossa vida. A gente precisa entender que invulnerável ao ataque é aquele que consegue perdoar, porque ele nem é ofendido. Esse consegue se livrar dos maus procedimentos, dos maus comportamentos. E tem uma imagem muito boa para a gente lembrar nessa hora aqui. É só a gente lembrar de Jesus, numa das suas últimas falas, no alto de uma cruz, depois de nós, enquanto humanidade, termos pedido que o criminoso Barrabás fosse solto e ele, o justo, fosse crucificado, fosse condenado. E o que Jesus eleva o pensamento a Deus e fala é: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Será que Jesus precisava perdoar alguém que estava fazendo aquilo ali? Será que ele se sentiu ofendido? Essa é a pergunta. Será que nós éramos capazes de ofender Jesus? Aquela multidão, a infantilidade humana, crucificando aquele que veio salvar-nos, literalmente. Será que aquilo o magoou? Eu realmente não consigo conceber que pudesse haver essa hipótese. Percebem? Invulnerável. Aquele que não se ressente, não é capaz de ser magoado pelos seus pares ou pelos outros,
ele se torna invulnerável. A gente viu isso muito nos cristãos dos primeiros tempos, né? Aqueles que conseguiram ali dar a vida dentro do projeto da cristianização da humanidade, né? Um exemplo que eu acho que vale a pena a gente lembrar aqui é Joana de Cusa, romana, que aprendeu a seguir a Jesus, que quis acompanhá-lo em determinado momento, mas que por recomendação de Jesus ele disse: volta e serve no teu lar. Cusa era da alta sociedade, era poderoso e, enfim, muitas vezes muito ligado à matéria, não falava a linguagem que aquela alma já mais sensibilizada desejava compartilhar. Então, ali, o lar era um local de serviço mesmo, onde, sem dúvida, ela precisou perdoar milhões de vezes, diversas situações. Mas Joana, ela morre velhinha, né? Velhinha não, mas morre bem depois. Ela é queimada junto com outros cristãos. Acho que é Humberto de Campos que conta essa história, eu não vou lembrar onde, mas se a gente pesquisar na internet, eles contam tudo para nós, né? Mas é Humberto de Campos que conta que Joana, quando foi levada para ser, enfim, sacrificada, e o algoz vai atear fogo à tocha, ele pergunta se o Cristo que ela seguia só ensinou eles a morrerem. Esse Cristo só vos ensinou a morrer, a vocês cristãos? E ela diz: não, ele também me ensinou a amar-vos. Quanto aprendizado aquela alma conseguiu, né? Naquele movimento contínuo, naquele processo de um perdão atrás do outro, a ponto de, na hora do sacrifício, conseguir dizer ao seu algoz: não, Jesus ensinou amor e eu aprendi a ponto de amar-te, porque eu percebo que você não sabe o que faz. Porque se a gente para pensar e troca a ótica, se a gente agora vai para a ótica de ser a mãe do agressor, eu sou a mãe daquela pessoa que está colocando fogo naquela tocha, o que será que eu sinto por esse meu filho, que eu amo? Será que eu sinto ódio dele? Muito pouco provável, né? Porque o amor não nos incentiva a sentir ódio em nenhuma circunstância. A gente sente pena, a gente sente aflição no peito. Meu Deus, meu filho não sabe o tamanho do erro que ele está cometendo agora. Percebe? Isso é o que a ótica do amor nos ensina a sentir. E esses são os exercícios que são possíveis para nós, dentro da nossa condição humana, de praticar. E quanto a gente tem precisado praticar isso, né, gente? Então, Jesus ensinou Joana não só a morrer em fidelidade a Ele, a morrer um pouquinho a cada dia dentro do seu lar, vivendo e suportando o que era tão diferente e tantas vezes agressivo a ela, mas também, até na hora do sacrifício maior, e do lado dela morria um filho dela a implorar para Joana que ela abjurasse, né? Porque se a pessoa dissesse que desacreditava o Cristo, ela era liberada. E o filho pedia: mãe, abjura, não vê que nós vamos morrer, que nós vamos perder, que nós estamos sem saída? Mas ela consegue ser fiel mesmo nesse momento, porque dentro dela já existia a noção de que, para muito além do mundo da matéria, aqui onde nós vivemos e estamos bem afeiçoados, né, bem presos ao mundo da matéria, para além dele existia um outro mundo imaterial, em que tudo aquilo que foi vivido aqui na matéria servia como patrimônio da alma. Tudo aquilo que ela aprendeu a fazer e a sentir, esse era o real patrimônio dela. Não aquilo que a sociedade romana era capaz de oferecer, mas muito mais. Ela aprendeu até a morrer de forma tranquila. Olha o tamanho desse patrimônio. O que no mundo da matéria nos oferece isso? Não tem, né, gente? Então, Simeão termina dizendo: cuidai, portanto, de limpar-se de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo.
Esse é o nosso objetivo, a nossa direção. Isso é que o Cristo nos ensinou a fazer. O próximo comentário dessa mesma lição, do perdão às ofensas, é de Paulo, né? São Paulo, apóstolo do Cristo, aquele que não conheceu o Cristo em vida material, já conheceu um Cristo espiritual lá na estrada de Damasco, né? Um dos grandes perseguidores dos cristãos daquele tempo, que quando cai do cavalo lá na estrada de Damasco, fica cego pela luminosidade que o Cristo emanava e com quem Jesus fala diretamente, mas já em espírito, né? O Cristo já havia sido crucificado naquela situação. Enfim, Paulo nos diz: ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem diz que nunca perdoará, se prende a essa mágoa, a esse sentimento de fazer justiça a partir dos próprios parâmetros de uma forma extremamente triste. E como é fácil falar disso nesse momento, né? Como é fácil para nós que temos hoje uma internet disponível e que todo dia entra na nossa casa nos contando sobre quais são as consequências do não perdão, do não perdoar. Os ciclos de horror que esse sentimento nos faz estar presos. Ainda é a religião uma das coisas que mata em forma gigantesca a nossa humanidade quando faz a guerra. Olha que coisa, gente. Olha como a gente ainda é capaz de errar o alvo, como ainda somos capazes do pecado. E a gente pode entrar em qualquer lugar onde exista guerra, qualquer um, na posição de um e de outro. E nós vamos conhecer realidades dolorosas de um e de outro lado. Sempre vai haver algo que parece fazer sentido nesse movimento. Mas na prática, para quem conhece o que Jesus veio dar testemunho e ensinar, nada disso tem sentido. É só uma corrente de ódio que gera ódio, de dor que gera dor, uma prisão, literalmente, e que a gente escolhe ficar preso dentro dela. Porque para aquele que já entende que existe um mundo imaterial e que no máximo, na pior das hipóteses, o que perece é um corpo, quando algo acontece na carne, né? Na morte de uma guerra, por exemplo, do outro lado, pode ser que esteja muito bom, então, como para Joana, pode ser um alívio à morte. Agora, quando a gente se perde no coração, e como é que um coração se perde? Se perde assim, né? Se perde assim, se aprisionando ao ódio, à mágoa, a rancor, a ressentimento. É assim que a alma se perde. É assim que nós devemos cuidar para não nos perdermos e devemos ensinar aos nossos filhos e aos nossos amores que a gente consiga se desapegar do mundo da matéria e do que é do mundo da matéria, até da relação humana dos porcos-espinhos aqui, a ponto de ser leve, a ponto de não ficar preso nesse ciclo de condenação. Paulo vai nos ensinando ali, então, nesse trecho do Evangelho, que perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Porque lembram lá da oração do Pai Nosso? Quando eu perdoo alguém que agiu mal contra mim, eu estou pedindo a Deus, perdoa também quando eu agir mal contra alguém, já que isso vai acontecer, e vai. Perdoar o inimigo é pedir um perdão em favor de si próprio, dos seus amados. É um movimento de aprendizado muito bonito. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma nova prova de amizade. Então, foi um amigo que me traiu, não foi um outro qualquer. Essa dor é ainda maior, você não percebe. Ele era meu amigo, eu confiei nele. O convite de Jesus é: eu percebo, eu entendo. É importante que o amor seja maior do que a mágoa. Confia de novo, mas aqui não confia ingênuo, não é imaturo. Jesus nos recomendou: sede prudentes com as serpentes e manso com as pombas.
Se o teu amigo dá testemunho da própria falibilidade, o que está errado é a expectativa de que ele fosse infalível. E está errado em relação a ele, como está errado em relação a mim. Porque ele é tão falível quanto eu o sou. Então, dessa vez foi ele que me traiu. Mas poderia ser o inverso, eu não sei como é que seria. Percebem? Então, a gente vai amadurecendo e vai aprendendo que dar testemunho de amizade aqui não é se colocar numa postura passiva, não é esquecer, né? Perdão nunca foi sobre esquecimento, não é para ser. Se é uma coisa para o nosso aprendizado, se a gente esquecer, a gente vai errar de novo. Não é para esquecer, é para superar. É diferente. Uma prova de amizade é eu ser capaz de fazer com que o meu amor, o meu afeto, seja já algo maior do que a dor de ser humano. Porque, claro, a gente sente dor sim, não é sobre não sentir dor também. É sobre conseguir lidar com tudo isso. É sobre reconstruir. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que se era. Quando eu consigo superar um contexto que exige de mim isso, eu me tornei melhor. O outro pode fazer a mesma coisa com o outro ou não, enfim. Deus tem seus mecanismos, não precisamos ser nós. Mas se eu puder oferecer isso a mim, que grande presente eu dou para mim mesmo, gente. E claro, não é toda hora que a gente vai conseguir se dar esses presentes, não, mas que pelo menos a gente tenha esses objetivos. Se a gente for olhar para o fundo do coração, diz Paulo, né? Quem sabe se, descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes você primeiro o agressor? Quem sabe se, nessa luta, que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe? Se vós não vos escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária, será que não? Será que realmente eu dei o meu melhor? Será que eu não passei despercebido sobre algo que machucou o outro e no meu movimento de porco-espinho nem percebi e o outro se irritou? Será que eu não tive a sensibilidade necessária para perceber que ele não estava num bom dia, ou que esse não era um contexto que era do domínio dele, e que ele ainda tinha muitas vulnerabilidades nesse campo? Será? Será que eu sou vítima? Em geral, não somos tão vítimas quanto acreditamos. Sem dúvida, caso haja um problema entre dois, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, porque se ele se magoa com você, é porque ele também está vulnerável, né? Ainda também é um aprendiz. Essa é uma razão a mais para serdes indulgentes e para não vos tornardes merecedores da investida que ele lhe lançou. Então, de todo jeito, sobrecai no nosso colo. Se a gente, por fim, admitisse que realmente de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. E aí, como é que fica a história do perdão? Paulo nos diz: mostrai-vos clementes e com isso só fareis que o vosso mérito cresça ainda mais. É o fruto do amor, a misericórdia. Um fruto belíssimo que Jesus nos ofertou o tempo todo. Então, para finalizar, a gente vai percebendo que existem maneiras de perdoar. Existe o perdão que vem dos lábios, que diz: eu lhe perdoo, mas quando viro as costas e vejo um mal advir para aquele que eu perdoei, eu penso, ele tem o que merece, afinal de contas, antes era ele fazendo a mesma coisa, fez contra mim, por isso eu sei. Esse é um sentimento, percebem? A nossa palavra, às vezes, fala do que o nosso coração ainda não se encheu. Quando o nosso coração não se encheu de misericórdia e perdão, nós estamos ainda nessa posição. E quem faz isso para com o outro, faz isso para consigo. Quem não consegue perdoar a quem está fora, não consegue também, se percebendo como ofensor, se perdoar a si mesmo. E isso também aprisiona na culpa, que é uma péssima conselheira para a nossa vida. Né? Sentir-se culpado e
acusando-se o tempo todo, só prova o quanto nós somos orgulhosos. Porque se eu me acuso demais por um erro cometido, é sinal de que eu achei que eu não era vulnerável, que eu não tinha risco de cometer aquele tipo de erro. Ou seja, eu me achei muito mais do que o que eu realmente sou. E nós não estamos falando aqui sobre responsabilidade, gente, que a gente não distorça as palavras, tá? Porque é claro que a culpa vem nos trazer uma emoção útil. Aquele desconforto de uma consciência culpada é degrau de subida. Agora, aquela culpa que vira uma bola de ferro acorrentada ao meu pé, me acusando o tempo todo e inibindo os meus movimentos de crescimento, essa só nos adoece, não nos ajuda. Tem aquele perdão dos lábios que diz eu perdoo, mas não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Some. Me recuso. Pode ser que isso seja ainda o mais adequado para nós enquanto comportamento? Pode ser que. Eu não estou aqui dizendo que quem age assim está agindo mal. Talvez esse seja o nosso limite. Não é sobre o que a gente consegue fazer, é sobre como a gente se vê dentro do que consegue fazer. Pode ser que, conhecendo o que vai no meu íntimo, eu diga, olha, tá bom, aqui a gente encerra uma fase de relação entre nós e eu não quero mais cruzar com você agora, nessa vida talvez, porque se eu cruzar com você, eu vou te prejudicar e eu vou me prejudicar e eu realmente não quero isso nem para você nem para mim. Pode ser que isso seja o melhor que eu consiga fazer. E tá bom se for assim. Aqui a reflexão do problema é de quando a gente acredita que foi capaz de perdoar o outro, mas em verdade ainda se vê na posição do justiceiro, da vítima, daquele que é ofendido e, enfim, o outro não merece mais o prazer da minha companhia, da minha bondade, porque eu sou muito legal e ele foi péssimo. Tá? São essas ilusões que a gente tem de corrigir com essas reflexões. Porque isso tudo são só aparências exteriores. Perdão do coração é aquele que foi ensinado por Jesus, que lança realmente um véu sobre o passado. E eu gosto da ideia do véu, porque ela tira a gente da noção do esquecimento. Não é sobre se esquecer. Se a gente esquece, a gente não aprende. A gente faz a mesma bobagem novamente. A gente se coloca vulnerável de novo em algo que a gente já poderia estar aprendendo. Mas é como um véu. Eu diminuo a importância negativa e escolho caminhar para frente, aproveitando as oportunidades que a vida vai me trazendo. Não é esquecer, mas renunciar ao ressentimento, à intenção de punir o agressor. É uma decisão do coração, uma escolha de liberar a pessoa que nos magoou, mas é liberar de nós, porque entre ela e a própria consciência, entre ela e os aprendizados que a vida trará, já é entre ela e Deus, e não entre ela e eu. É liberar a pessoa da presença nociva que poderia fazer na minha alma, porque eu estou tomando o veneno da mágoa, que é o que o meu coração consegue produzir, querendo, de alguma forma, fazer a justiça, né? Tomar veneno para o outro morrer, literalmente. Perdoar é um ato de amor e de obediência a Deus. Não implica conivência com o mal, mas busca pela restauração e pela reconciliação. Não é omissão. Né? Pode ser que, por exemplo, eu perdoe um agressor meu, mas eu precise denunciá-lo à polícia, e não é porque eu não posso perdoá-lo. Não é? Percebem isso? A gente vai ter que olhar para cada situação no seu particular. Tem isso. Não é ser conivente com o mal. Não é deixar que as coisas se perpetuem. Isso é omissão, não é sobre omissão. É sobre uma liberdade da alma. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueças, né? Não ouvides que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. São Paulo, apóstolo, em Leão, 1861. E eu fecho com aquela frase que Jesus
elevou a Deus nos seus momentos derradeiros. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esses somos nós, aqueles que ainda não sabemos bem o que fazemos por ignorância, mas que, estando aqui numa segunda-feira à noite, acredito eu, já temos uma forte intenção de aprender. Então, para que a gente possa seguir aprendendo, eu quero convidá-los agora para, fechando os olhos, respirando, sentando de forma confortável na cadeira. A gente vai receber o passe e vamos ajudar com o nosso processo de passe. Então, buscamos a Jesus uma vez mais em nosso pensamento. Vamos imaginar que o nosso corpo espiritual vai se soltando parcialmente do corpo físico e nós vamos caminhar na direção desse monte onde essa cruz está, aqui no fundo da tela. A isso chamaremos desdobramento. Vamos nos desdobrar em plano astral para receber também nesse plano mais sutil as energias terapêuticas que a espiritualidade nos traz na noite de hoje. Então esse é um momento de tratamento, de equilíbrio do corpo, da alma, dos sentimentos, do espírito. E a gente caminha até chegar a um local muito agradável, um local de natureza, onde uma brisa toca nosso corpo, nosso rosto, enche nossos pulmões de ar. E a nossa mente leve, livre, busca a Jesus, nosso santo terapeuta, nosso médico, busca nossos anjos de guarda, nossos amigos, aqueles que conhecemos, sabemos que nos amam e que já não estão aqui no plano da matéria, aqueles que querem genuinamente o nosso bem, e é com eles que estaremos nesses próximos instantes, tratando as feridas e as dores da nossa alma, não na postura de vítima, mas realmente com uma forte intenção de podermos compreender a nossa posição atual. Somos ainda bem frágeis, somos ainda bem pequenos, temos ainda grande necessidade desse santo remédio que é o perdão. O perdão para a nossa grande fragilidade, Mestre. O perdão que vai fazer com que sejamos capazes de nos soltar das armadilhas em que nós mesmos nos aprisionamos, pela mágoa e pelo rancor que ainda emana do nosso coração imaturo. Então, Senhor, nós te pedimos especialmente que trate em nós essa energia, mas não só essa, Mestre. Pedimos que, tendo agora a oportunidade de estar convosco, o Senhor cuide de nossas necessidades na medida que só o Senhor conhece, permitindo que chegue à nossa vida não aquilo que nós ainda na nossa imaturidade pedimos e desejamos apenas, mas acima de tudo, Senhor, que na nossa vida chegue aquilo que necessitamos, que o remédio possa fazer parte, que o alívio possa fazer parte, mas se o alívio não vem com a cura de algo que desejamos, que o alívio venha, Senhor, da superação, que vamos aprendendo a fazer em relação àquilo que nos frustra, que possamos aceitar a vida como ela é, o nosso momento, as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, que possamos aceitar a nossa vida, que possamos aceitar o nosso contexto, que possamos aceitar que aqueles que amamos como nós erram, que possamos entender que a maioria dos homens do planeta ainda não aprenderam a se amar, como nós também não aprendemos ainda a amar a todos de forma indistinta. Então, Mestre, somos muito vulneráveis ao erro, ao rancor, à dificuldade, às mágoas. Ajuda-nos a nos libertar de nós mesmos nesse sentido. Ajuda-nos a andar com mais equilíbrio na nossa caminhada do dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, a sermos realmente verdadeiros cristãos, aqueles que escolhem, ao perceber que têm escolha, ser fiel a Ti,
mesmo que isso implique numa luta interna gigantesca, mas que as nossas lutas possam ser, acima de tudo, Mestre, internas. Que a gente não faça guerra ao redor de nós, com palavras e comportamentos que mais machucam aos outros e a nós mesmos do que qualquer outra coisa. É assim que queremos dar testemunho de que as palavras que ouvimos, de que o ensinamento que recebemos na noite de hoje vai começando a crescer em nós, sendo pessoas que são melhores, um pouquinho melhor, um tantinho que seja, a cada dia que passa. E que quando, Senhor, errarmos feio e nos sentirmos muito mal pelos erros que cometemos, para conosco, para com os outros, enfim, pelas escolhas que não trazem os frutos que desejamos, Senhor, que nós possamos também contar com seu amor para nos ajudar a ter esse tão difícil movimento do auto-perdão, para que, sendo mais conscientes e lúcidos e mais maduros, possamos caminhar diferente, seguir adiante com as nossas responsabilidades, mas com o desejo de continuar na caminhada, de estar no jogo da vida, de aceitá-la como ela se apresenta e seguir em frente, sempre esperançados que o teu amor há de cobrir toda a multidão de pecados, de erros meus, dos meus irmãos, da nossa humanidade. Finalizamos, Senhor, esse nosso tratamento, pedindo que o nosso coração se abra, emanando também algo de bom para todos os povos do nosso planeta nesse momento de tanta dificuldade, no momento em que vemos aquilo que talvez não estivéssemos tão preparados assim para rever entre nós. Ver a guerra é muito doloroso para o nosso coração e muito mais ainda para aqueles que a vivenciam de perto. Que o seu amor infinito possa envolvê-los, Mestre, que possa ampará-los em suas enormes dificuldades, que os governantes do nosso planeta possam, de alguma sorte, se tornar permeáveis a esse amor tão fecundo que emana de Ti, para que a nossa terra seja guardada de nós mesmos. Sê conosco, Mestre Jesus, agora e sempre, sempre. Que assim seja. Nós vamos caminhando de volta até o nosso assento aqui no salão. Vamos nos reacoplar devagarzinho, transmitindo tudo aquilo que recebemos de tratamento na noite de hoje. Agradecido, Senhor, pela oportunidade, pedindo que nos abençoe e nos proteja, que proteja a nossa semana e que nós possamos sair um pouquinho melhores do que entramos. Que assim seja. Que nós todos possamos ir em paz, que possamos estar, meus amigos, em paz no coração, acreditando que o amor é a grande energia que há de curar o nosso mundo e que comece em nós, que as nossas preces sejam sempre, nessa fase em especial de tanta dificuldade, sempre bafejadas por esse sentimento de amor, misericórdia e compreensão, para que a gente não tome partido com o coração a ponto de nos desequilibrarmos, porque o momento acaba sendo muito propício, porque muita dor está acontecendo e a gente ressente essa dor no nosso coraçãozinho também. Vamos em paz, que Deus abençoe a todos, que assim seja.